Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar de um tema que pode impactar o seu desenvolvimento, o seu crescimento e, naturalmente, os resultados na sua carreira na área de finanças, controladoria e FP&A. Se você é um profissional que busca atingir alto salário na sua carreira e, naturalmente, buscar o maior nível de prosperidade e de resultado na sua atuação, então fica aqui que eu vou falar hoje sobre o efeito Dunning-Kruger. E para começar, eu vou compartilhar um pouco aqui da minha tela e aí vocês vão entender um pouquinho isso. Antes eu quero deixar uma dica, onde eu vou comentar um pouquinho desse efeito para quem não conhece. E um dos sites que eu gosto de acompanhar alguns dos artigos atualmente é o Warren, do Warren Buffett. É a mesma sigla, Warren, warren.com.br. Então ali tem diversos posts bem bacanas. Deixo a dica e vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam também dar uma olhada lá depois. Bom, o que significa esse efeito, Dunning-Kruger? Ele é um efeito que foi ali descoberto por dois psicólogos, que fizeram um teste, psicólogos americanos, fizeram alguns testes e num estudo de 1999, e lá os pesquisadores chamados David Alan Dunning e Justin Kruger, eles demonstraram que pessoas com baixa habilidade em uma tarefa tendem a superestimar suas competências em questão. E pessoas com alta habilidade na mesma área ou na mesma tarefa tendem a subestimar o seu mérito. Então é um viés cognitivo que criou-se e ficou conhecido esse nome do efeito Dunning-Kruger. Então eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês e a gente vai falando aqui em maior detalhes sobre esse efeito. Eu preparei aqui uma tela para que vocês possam acompanhar e naturalmente entender melhor como esse efeito ele afeta também a nossa vida no mundo corporativo e na carreira de finanças. Então vamos lá. Deixa eu só ocultar aqui e aí vai ficar melhor de apresentar. Peraí, só alterar aqui a apresentação. Bora lá. Bom, então o que isso significa, na prática? Na prática, como eu falei, é um efeito, é um viés que... Imagina o seguinte, vou ligar aqui minha caneta. Imagina que aqui você parte nesse gráfico do zero. Então você tem o quê? Nessas duas escalas aqui, Você tem a confiança e você tem a experiência, o conhecimento. Então, pela tradução desse gráfico que eu utilizei aqui, que eu peguei essa imagem, ele significa o quê? Quando não qualificado e inconsciente disso, a pessoa, o profissional, ela, como as dificuldades em reconhecer a própria incompetência levam a autoavaliações infladas. Então, como eu falei, aquele que sabe pouco superestima e aquele que sabe muito, ele desvaloriza até o próprio fator de conhecimento. Então isso, o que significa? Nessas duas variáveis aqui, a confiança. Então imagina uma pessoa, um profissional, talvez você já tenha passado por isso, você rapidamente, em pouco tempo, com pouca experiência, que você está aqui perto do zero, você aprende alguma coisa. Então quando você chega nesse pico, a gente chama como, vou até colocar aqui, o pico da estupidez. Por que esse é chamado pico da estupidez? Porque às vezes a gente pode acreditar que simplesmente a gente atingiu, eu já sei de tudo, eu já tenho conhecimento de causa, e isso é muito complicado, pode ser um perigo para a sua atuação, para a sua carreira, para a sua vida até pessoal. Então vamos dar um exemplo disso. Um exemplo disso é às vezes aquele profissional que ele escuta que ele tem que ser proativo, ele tem que ser um profissional parceiro do negócio, que até aí tudo bem, só que ele acaba sendo um profissional extremamente acelerado. E aí, muitas vezes, ele aprende uma fatia daquele conhecimento, daquilo que ele está vivenciando, e ele acha que ele sabe de tudo. Tem uma postura, às vezes, até ruim dentro do trabalho, e aí isso gera uma dificuldade nas relações. Depois, você vai descendo essa curva, por quê? Porque você vai, ao longo do tempo, conforme você vai tendo mais conhecimento e mais experiência, saindo de uma pessoa ainda totalmente crua para um profissional, um expert, você vai naturalmente entendendo que existe mais sobre o assunto do que você imaginava,
você começa a, no meio dessa curva, a questionar e aí naturalmente pensar, nunca vou entender isso, preciso naturalmente aprender mais, até que você chega no Vale do Desespero, que aqui é o próximo que eu vou liberar aqui para você ver. Bom, o que é o Vale do Desespero? O profissional começa a achar que ele não é tão bom assim, que ele não sabe muito o que ele está fazendo, né? Eu vivenciei isso, sabe de que maneira, pessoal? Na questão do aprendizado do idioma, né? Eu comecei a estudar inglês, e aí eu fiz aquele método de 18 meses, que é acelerado, que foi muito bom para mim, mas num primeiro momento, o pouquinho que eu aprendi, eu já estava me achando o cara fantástico. Aí tive algumas experiências de ter que falar, né, e ter que pôr à prova o meu inglês, principalmente numa entrevista, e aí eu comecei a cair aqui, comecei a aprender mais de fato também estudando, mas eu cheguei nesse ponto do Vale do Desespero, achando que eu não tinha condições, que eu não ia conseguir, que eu não era tão bom assim, entende? Então isso é um viés cognitivo que às vezes, né, inconscientemente nós criamos no nosso dia a dia. E aí depois que você vai evoluindo com o tempo, com a dedicação, né, aquela velha expressão, don't give up, né, nunca desista, você vai lá, persevera, aí você começa a pensar, tá começando a fazer sentido, até que você chega num determinado ponto que você tem confiança e você tem conhecimento ou prática, e aí você fala, agora eu confio, né, é mais complicado do que parece, mas eu consigo seguir daqui, entende? Então você acaba tendo uma clareza de que o aprendizado ele é contínuo, o aprendizado ele se constrói, por mais que você aprenda, sempre tem algo a aprender mais, e vem aquela famosa expressão de Sócrates, né, que ele fala que você às vezes acha que sabe de tudo, né, eu sei que nada sei. Então, esse ponto é uma reflexão importante, porque quando a gente aprende algo rapidamente, tome o cuidado para não achar que você é o dono de tudo, da razão, e sabe com profundidade aquele conceito, aquele conhecimento, e naturalmente você queira superestimar isso, e aí você pode encontrar alguém que esteja no outro ciclo e que te mostre, né, a realidade direta e te coloque no seu lugar. Por outro lado, conforme você vai avançando, também não se deprecie, né? Também não se desvalorize no sentido como eu em algum momento aqui achava, e aí eu chegava aqui, tinha pessoas que começavam, às vezes até me ouvia falando inglês, num momento ali que eu estava no intermediário, e falava assim, nossa, você é fluente. Aí eu pensava, pelo amor de Deus, né? Longe disso, eu não sei o básico. Então você também não se valoriza, né? Você tem aquela quase síndrome do impostor, você acha que você não é bom o suficiente, você acha que você não vai conseguir, entende? Você se sabota em algum momento. Então isso também vale para essas pessoas que têm uma confiança baixa e que depois tem que equalizar isso entre um nível, né, adequado de confiança e um nível adequado de conhecimento e experiência. E essa curva, ela naturalmente vai se seguindo. E aí é que eu trago algumas reflexões aqui na frente. Bom, então depois comenta aqui comigo, né, se faz sentido para você, se você já passou por isso. E, né, se quiser dar algum exemplo aqui prático também da sua vivência, é muito importante. Isso é interessante, né? Porque o que acontece também na vida, vamos dizer, corporativa, na nossa carreira financeira? Você tem uma demanda, uma tarefa, um projeto, você se sente totalmente sem confiança, e aí você está nesse vale do desespero, você acha que você não é bom o suficiente, que você não vai dar conta, e depois, né, de alguns passos, algumas etapas, com o tempo, você se percebe, olha para trás e fala, cara, não era nada tão grave assim, eu consegui conduzir, eu deveria ter conduzido, mas às vezes você pode interromper e desistir no meio do caminho, que é o que eu falei aqui, não desista, né? Esse aspecto, ele leva-se um tempo para você construir, é normal. Então, e eu passei isso na minha vida, não comecei iniciando nas empresas sabendo de tudo, foi um processo, é um passo a passo, né? É uma transformação que vai conforme você vai aprendendo e vai experimentando, vai errando, vai acertando, e é normal isso. Então, entenda isso. E também não seja aquele maníaco, né, que é o pico da ignorância, da estupidez, você achar que sabe de tudo e aprender rapidamente alguma coisa, e achar que já é um expert, né? Eu estou sempre aprendendo e buscando naturalmente expandir essa curva, tá bom? Bom, o que eu trago aqui agora? Para você decolar na sua carreira, você precisa naturalmente, o foguetinho aí, estar atento a esses pontos. E aqui eu trago, né,
essa visão que todos de finanças conhecem, um gráfico cascata ou formato bridge ou waterfall, né? Também conhecido, aonde eu, vamos dizer assim, falo, deixa eu só mudar aqui minha câmera, só para mostrar o gráfico, né? Uma semelhança na minha visão, e aí na minha humilde visão, na minha humilde opinião, que isso aqui é muito, né, o comportamento, às vezes, na nossa vida. O que significa? A gente aprende alguma coisa, acha que sabe de tudo, aí começa a ter uma queda, até que você reavalia, aprende mais um pouco, reavalia e vai indo esse processo. Então eu trago isso como um efeito, né, do efeito dentro da área de corporativa, principalmente na área financeira, estratégica, que vai ser esse comportamento, se você somar isso dia após dia. E é o que eu trago como dica para vocês. Se torne 1% melhor todos os dias. Por quê? Naturalmente, se a gente pensar nesse gráfico, né, para representar o nosso dia a dia, que estamos tão acostumados a usar nas empresas, você vai estar crescendo, né, quando você emenda um no outro. E aí, qual é a dica de leitura que eu trago para você? Essa aqui, esse livro, né, que é incrível, Hábitos Atômicos, do James Clear, onde ele fala, né, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Bom, o que eu quero trazer de mensagem, pessoal, é cuidado, né, para não cair nessas sensações no dia a dia, né, se valorizar, mas também não superestimar, às vezes muito rápido. Né, tenha um equilíbrio entre isso, sempre pé no chão, vai aprendendo, vai executando, vai interagindo com outras pessoas, cria uma forma de ter dentro do seu networking, no seu LinkedIn, ou se você é meu aluno e está dentro da comunidade, fazer com que isso seja importante no seu crescimento, né? Comparar, às vezes, perguntar e interagir com pessoas que você pode confiar nesse aspecto da sua vivência profissional. E aí, naturalmente, não só na vida profissional como pessoal, a gente vai evoluindo, vai crescendo um pouquinho a cada dia, e aí 1% todo dia você concorre com você mesmo, você chega muito mais longe e atinge resultados incríveis na sua carreira e na sua vida pessoal, como eu falei no início desse vídeo, tá certo? Então é isso, espero aí que você tenha gostado e que você possa entender melhor sobre essa perspectiva do efeito, né, Dunning-Kruger, dentro aqui da área de finanças, controladoria FP&A. Então é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço e até mais.